Mais uma vez, bem-vindos, obrigado pela presença. Em nome da Fraternidade Rosa Cruz, desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. E na nossa também. Muito obrigado. A presença de Porto Ferreira e São Pedro em nossos trabalhos, estamos entrando na aula número 28, Astrologia Rosa Cruz, que vai ao ar aos domingos. Vamos falar na reunião de hoje sobre o relógio do destino, a pontualidade do destino. O relógio do destino é o zodíaco. Tradicionalmente, nós falamos que o ponteiro das horas é o Sol e o ponteiro dos minutos é a Lua. E o compasso desses ponteiros marcam os acontecimentos importantes, fundamentais de cada encarnação. Tempo de Deus. O tempo de Deus é um tempo que nós perdemos, porque nós saímos do paraíso. E hoje vivemos esse tempo linear, essa régua do tempo, que é uma ilusão, mas é uma ilusão que nos pega de tal maneira que nós acreditamos piamente que o tempo existe, o tempo linear. Quanto mais acreditamos no tempo linear, mais nos afastamos do tempo de Deus. Então, padecemos de uma terrível nostalgia do paraíso perdido. Temos saudades do paraíso. Algo dentro de nós, no fundo da alma, lembra de como era bom. E agora que Saturno está em Peixes e vai afligir violentamente a humanidade, com todo tipo de mazela, de sofrimento, essa saudade vai aumentar muito mais. Porque nós vamos ter que enfrentar a crueza da vida afastada do paraíso, da vida afastada de Deus. Então nós estamos mergulhando no tempo do exílio, do isolamento, da exclusão. Todos nós, como filhos pródigos, escolhemos a lavagem de porcos e recusamos o céu. Recusamos a casa do Pai. Optamos por experimentar por nossa própria conta. É o que nós chamamos de livre-arbítrio. Então, nesse processo de afastamento do paraíso, de afastamento do tempo de Deus, gradualmente houve uma prostituição da pureza original, que é o pecado original. O pecado original nada mais é do que a poluição, a prostituição da alma. A nossa alma se tornou imunda, portanto, inadequada para o mundo. Uma alma imunda destrói o mundo, como nós fazemos. Destruímos o mundo, a natureza. E o nosso próximo também. O tempo de Saturno em Peixes é o tempo que sufoca a liberdade. Que ele, de alguma forma, se torna nosso inimigo. Mas, bom, por favor, fale um pouco sobre isso. O que é ter o tempo como inimigo e não parceiro da evolução? Que sofrimento é esse, ter o tempo como inimigo? Acho que talvez esse seja o pior inimigo que nós poderíamos ter, né? Porque a própria vida se compõe a partir do tecido do tempo. A gente está muito habituado a olhar para o tempo como algo que passa e que pode ser medido em horas, em minutos, em segundos. E a gente se afastou demais da estrutura viva do tempo, ou seja, do ser do tempo. Quando a gente olha para o tempo como um ser, como alguém que nos recebe na sua interioridade, imediatamente nós percebemos o problema de tê-lo como inimigo. Por quê? Quando constato que não é o tempo que passa, mas que eu passo pelo tempo, na medida em que eu tenho uma inimizade com ele,
de algum modo ele me obstaculiza. Então, tudo aquilo que me proponho a realizar, de alguma forma, acontece a partir de um atrito maior do que aquele que seria necessário. Porque eu entendi a vida que simplesmente é um processo que inicia e acaba. Eu caracterizei a minha vida como uma experiência biológica no tempo, e o tempo me impossibilita de mergulhar no seu maior mistério, que é o mistério da experiência biográfica no tempo, a experiência do sentido no tempo. Então, quando eu tenho o tempo como inimigo, quando eu não tenho tempo para algo, ou quando eu sou muito preso às demandas do tempo, eu deixo de vivenciar aquilo que faz sentido. A qualidade da minha presença no tempo não é plena. E é esse desalinhamento do sentido existencial que acontece pela inimizade com o tempo que impossibilita uma escrita biográfica clara. E a minha vida se torna tropeços e não realizações. Então, a amizade com o tempo, a oração ao tempo, como Caetano nos convida, é algo fundamental. Essa comunhão com o tempo e essa parceria com o tempo é imprescindível, porque enquanto ser e impossibilitado de se manifestar na forma humana, ele também tem interesse em relação ao que seja a experiência humana. E a experiência humana vivida na sua melhor possibilidade de sentido, que reflete ao tempo o que significa ser humano. Então, estar no tempo é uma relação profunda de parceria. Daí a importância de estar em oração, para que o tempo comungue comigo o que é essa experiência na dureza da matéria. E na medida em que a humanidade se descuida disso, a cada 28, 30 anos, quando Saturno retorna a Peixes, é claro que o sofrimento vai ser maior do que o usual. E não precisa nem ser um sofrimento e que, do ponto de vista mundial, você veja algo muito desgraçado. É na intimidade de cada um que esse sofrimento vai ser experienciado na sua mais profunda dor. Na medida em que essa amizade com o tempo se perdeu e eu deixo de fazer com ele uma relação de parceria. Né? A parceria com o ser do tempo. Envenenada pela luxúria, que é o problema da queda, a alma tornou-se a principal cúmplice de seu próprio cativeiro, o corpo. O corpo deveria ser um instrumento de libertação e virou uma prisão. Cativeiro, corpo. Até que o poder da filosofia penetre na alma e a alma possa acolher a filosofia, só será possível ver a existência real através das grades de uma prisão. É como nós vemos. Os olhos são as grades de uma prisão. É assim que nos relacionamos com a realidade. E com Saturno em Peixes, isso vai ficar, essa prisão vai ficar muito mais constrita, muito mais fechada, apertada, sufocante. Paixões febris, águas turbulentas, perda da razão. As paixões diabolizam, dilaceram a alma e arruinam o corpo. Só isso. Morrer de prazer, Eros e Thanatos. Nós falamos do exagero. É muito difícil saber qual é a dose exata do prazer. A tendência ou é a castração, é o não, ou é a supervalorização do prazer, até virar uma orgia gozosa. É difícil o ser humano que sabe calibrar a quantidade exata de prazer em cada situação. Ao falar, ao saborear um alimento, ao realizar um ato sexual. Muito difícil. O corpo nos enche de ardores. Quem disse isso? Platão e Aristóteles, ok? São citações platônicas tiradas da boca de Aristóteles. Perdão, Sócrates. Platão e Sócrates.
citações de Sócrates na literatura de Platão. O corpo nos enche de ardores, prazeres e medos, de fantasias delirantes, de tolices infindáveis. Em verdade, o corpo nos priva de toda a capacidade de pensar. E com Saturno em Peixes, isso tende a piorar muito. Os jovens que estão passando por esse trânsito têm que se cuidar muito. A tendência é se afundarem em emoções tristes, sombrias, depressivas. Usando novamente o mandala zodiacal, que é muito rico, nós temos os terríveis signos fixos, né? Que praticamente não têm redenção. No mundo que a gente vive, os signos fixos já nascem condenados. A quadratura entre Touro e Leão, por exemplo, é uma quadratura fértil que gera filhos. São as paixões irrefreáveis. Os filhos das paixões irrefreáveis são todos doentes. São filhos do exagero. E a outra quadratura mortal é a quadratura de Leão-Escorpião. Sol-Marte. Vênus. Sol, Sol-Marte. Paixões destrutivas. Aquilo que arruína o ser humano. Taras e vícios principalmente. Na tara o exagero chega ao extremo, né, Gilmão? Sim. Bonito, você está trazendo mais do que a dinâmica da genética de um DNA, você está colocando o tempero de como o estado em que a concepção acontece pode se impregnar de uma consequência futura que se reflete nos filhos. Maravilhoso. A degradação da espiritualidade concorre com a dessacralização do corpo. O corpo vira um prostíbulo. O corpo converte-se em cimento e tijolo do templo da vaidade. Exatamente o tempo que a gente vive hoje. O tempo dos selfies. Eu. Mi. A prioridade é o meu sucesso, a minha felicidade, os meus prazeres. É o fim. Né? É só olhar a mídia, os modelos, você fala, é o fim. A arte degenerou em coisas bonitinhas, em corpo sarado. Meu Deus! O que a gente chama de corpo sarado é um corpo completamente doente. Não só o corpo está doente, a alma também. Vamos pegar um exemplo histórico, recente. Um ator que fez o papel de super-homem, olha que loucura. Ele tem o Sol em Libra, tem um monte de planeta em Libra. 5 planetas em Libra. Mas ele tem Júpiter em Touro, Plutão em Leão no ascendente, conjunção cauda de dragão, fazendo quadratura. Ele fez a série Super-Homem, mas literalmente o que aconteceu com ele? Caiu do cavalo. E ficou paraplégico, né? Tetraplégico. Teve um final de vida terrível. Olha a quadratura aí, gente! Quadratura Touro-Leão, implacável. Principalmente quando pega o ascendente. Ele passou boa parte da vida em cadeira de rodas. Isso é interessante, depois que fez o Super-Homem. Além disso, tudo que nós falamos, há o pior, aos gregos. Mesmo quando vivemos no ócio contemplativo, e nos dedicamos à especulação filosófica, o corpo não cessa de encher a paciência, de interferir, causando tumulto e confusão nas minhas pesquisas, nas minhas investigações. Assombrando-nos, de tal maneira, com fome, frio, sensações, que resultam em obstáculo para ver a verdade.
Então, o corpo geralmente é o maior obstáculo do espírito, além de outras coisas. Resgate da pureza é fundamental. Os puros verão a Deus. Por conseguinte, os gregos falando também, livrando-nos das tolices do corpo, dos apetites corporais, seremos puros e seremos dignos da aproximação com os puros. Essa é a maravilha da lei da atração. Na medida que me purifico, eu atraio pessoas mais puras. Vou criando uma egrégora de pureza. Na medida que eu fico impuro, eu atraio impuros. Minha vida vai ficando um lixo no luxo. Com efeito, não pode o impuro aproximar-se do puro, não combina. E no que consiste a purificação, senão na separação de alma e corpo? Eu tenho que saber o que é da alma e o que é do corpo. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dá para fazer isso? Essa separação e libertação recebe o nome de morte. Não precisa ser a morte física. Cada experiência forte, trágica, de dilaceramento, de separação, pequenas mortes, me ajudam a desconectar das ligas que me aprisionam ao corpo. De onde vêm as guerras, as brigas, as discórdias? Da onde? Senão do corpo e dos prazeres que ele deseja. Eu quero mais, quero mais. Eu quero o que é do outro também. A cobiça, a inveja, a ganância. Nascem as guerras a serviço do amor ao dinheiro e do que se obtém para satisfazer os apetites do corpo. Esses impedimentos não libertam o tempo a ser dedicado ao pensamento, à filosofia, ao espírito. Vamos chamar a nossa irmã Cristiana Alonso. Por favor, Cristiana. Você que tem bastante experiência com touro e leão, como é que funciona esse obstáculo do corpo ao espírito? Conta pra gente. Boa tarde. Boa tarde. Um filme que retrata muito bem esse obstáculo é A Última Tentação de Cristo, um filme de Martin Scorsese, que é tido como uma verdadeira obra de arte. E começa o filme justamente falando que a carne tem propósitos contrários ao espírito. Então, é aquilo que o Oswaldo acabou de comentar. A hora que você se dedica, vamos supor, eu vou fazer uma meditação, vou estudar assuntos elevados, imediatamente o corpo começa a te dar ciricutico, você levanta para beber água, você fica com fome, você lembra de mandar um WhatsApp para alguém, e assim segue essa dilaceração, esse dilema, esse conflito entre a alma e o espírito. Mas fato é que o corpo ele é só consequência das impurezas do coração e da mente. Então não adianta a gente culpar o corpo. A questão é que a gente precisa purificar o coração e a mente. O Cristo mesmo fala, não é o que entra da boca do homem o que contamina, mas o que sai da boca dele, e a boca fala do que o coração está cheio. Então, enquanto não purificarmos o coração e a mente, ao invés de sermos servos do Espírito, o Espírito tomar a dianteira na condução da nossa vida, quem toma a dianteira é o corpo. E ficamos sujeitos a esses apetites que nos levam para lá e para cá, ficamos passivos na vida, à mercê dos apetites do corpo e não senhores da própria vida, sujeitos quando o Espírito comanda o nosso corpo. Legal. Então tem que purificar, começa no coração e na mente. Eu penso que sim, até a filosofia Rosa Cruz também nos instrui nesse sentido. Ok, obrigado, Cris. Valeu. Devemos então libertar-nos do corpo com o propósito de alcançar o conhecimento verdadeiro,
não conhecimento falso, não ouro falso, ouro verdadeiro. A alma em si mesma deve contemplar as coisas em si mesmas. Eu devo aprender a dar o real valor a tudo aquilo que eu lido, pessoas e coisas. As doses, a dose exata, a dose necessária. Como o Pai faz. O Pai dá a cada um conforme a necessidade. Assim obtemos a alma já da sabedoria, da qual nos declaramos amantes. O amante da sabedoria persegue essa sabedoria eternamente. Movimento perpétuo. É um amante da verdade. Plutão demolindo as fixações. Além do Saturno estar em Peixes torturando a humanidade, nós temos Plutão entrando em Aquário para derrubar todas as estruturas que ainda resistem à mudança. Plutão, então, em Aquário, ele faz quadratura com planetas que transitam em Touro, faz oposição a planetas que transitam em Leão e faz quadratura com planetas que transitam em Escorpião. Isso vai se dar durante 20 anos. Então, aproximadamente. Então, imagina de quantas maneiras seremos açoitados por Plutão, que certamente vai produzir alterações cardíacas, inclusive genéticas, na humanidade, que a Cris falou. Nós devemos purificar o coração. Se não fizermos isso por bem, Plutão vai obrigar a fazer pela dor. Então, esse Plutão, ele também vai, e o Saturno também, ambos, vão produzir uma necessidade de solidão, para que possamos nos recolher em meditação e fervorosa oração. Como foi dito, coração e oração, foneticamente são muito semelhantes. É só colocar a letra C na frente. Então, tanto Saturno quanto Plutão estão pedindo de nós um recolhimento, uma reflexão sobre o ato de existir, uma reflexão sobre o sentido da vida e do que estamos fazendo na Terra. Muito profunda, intensa e sincera. Nós temos que parar de mentir para nós mesmos. Nós temos que falar basta para o auto-engano. Então, esse recolhimento, essa oração, é uma centripetação, é uma concentração de energia no meu íntimo, tanto no coração quanto na mente. E se essa concentração for agenciada por Plutão, que está entrando em Aquário, isso será um combustível, será um catalisador, um acelerador de processos que favorecerá o florescimento das rosas na nossa alma. A nossa cruz é o nosso corpo e nossa alma. Esse é o trabalho positivo para fazer com a ação de Saturno e Plutão. Alguma pergunta? Tranquilos? Então, muito obrigado pela presença, pela participação. Nos encontraremos novamente na próxima reunião, a aula número 29. E desejamos que essas maravilhosas rosas, santificadas por Maria, floresçam em nossa cruz. Da vossa também. Obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.